Mengão, eu gosto de você. Roda a vinheta. Saudações, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma transmissão do seu canal Fla Lobão. Só notícias do nosso Mengão, nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão. Galera, eu infelizmente não pude gravar o vídeo esses dias, porque eu estava fazendo outras coisas, né? Infelizmente não dá para me dedicar ao canal 100%. Então estou gravando hoje, não vou falar muito do jogo de quinta-feira, porque tudo que tinha que falar foi dito. Eu só vou lembrar um comentário que eu fiz na segunda-feira, né, pós-derrota para o Ceará, que eu disse que se eu não jogasse contra o Del Valle da maneira apática que jogou contra o Ceará, queria ter uma noite com resultado muito adverso, porque o Del Valle é muito melhor tecnicamente e é muito melhor treinado também pelo Miguel Ángel Ramírez, né? Foi o que aconteceu. De novo, um jogo apático do Flamengo. O Flamengo não ganhou, que eu me lembro, uma dividida sequer. Perdeu todas. Se alguém lembrar de alguma pode falar, não recordo. E isso não representa o nosso Flamengo, né? A gente é acostumado aos jogadores entrarem, jogarem e se dedicando ao 100%, até 120%. Não é à toa que a gente fala sempre de raça rubro-negra, né? Tem até lá uma música que fala sobre raça, amor e paixão. Então isso não é típico do Flamengo. Foi muito ruim ver aquela partida. O resultado foi pior ainda, mas eu já imaginava quando eu vi o jogo começar, o Flamengo jogando daquele jeito devagar, andando em campo, que não iria dar certo, e não bota a culpa somente na altitude. Porque eu já vi o Flamengo jogar na altitude em outras ocasiões, e mesmo perdendo, o time tentando em campo lutar e se dedicar. Teve até uma partida que a gente fez lá em Potosí, contra o Real Potosí, que são mais de 4 mil metros de altitude, e que a gente ganhou o jogo de 2-1, 1-0, e né, na altitude bem maior. Essa de 2.850, que é lá em Quito, já atrapalha, mas não é aquela tão assim exagerada. E os jogadores do Del Valle, muito espertos, coisa que o Flamengo não fez no jogo, fizeram muito arremate de fora da área, porque na altitude o ar rarefeito, a bola pega mais velocidade, né? Então fica mais difícil do goleiro conseguir chegar na bola. Foi o que aconteceu nos gols, né? Muitos deles, 3, que se não me engano, foram feitos de fora da área. E o Flamengo, apesar de ter bons batedores de fora da área, como o Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, até o próprio Gabigol, né? Não usaram, né, desse artifício, dessa estratégia para tentar fazer os gols. Foi uma noite pra gente, não vou dizer pra gente esquecer, né, porque isso daí tem que ficar a gente como uma lição. Próximo jogo, segunda-feira, contra o Barcelona, não tem mais altitude lá em Guayaquil, e a gente espera que pelo menos o Flamengo entre em campo com mais disposição e mais vontade. O que foi visto na última quinta-feira, também no domingo, aquilo ali não é Flamengo. Eu venho aqui falando do Domi, né? Entendo que é um técnico que veio da Europa, não conhecia o futebol sul-americano, não conhecia o Flamengo, né? Os jogadores, tanto visto que até o Pedro Rocha falou que em alguns treinos no início dele, ele foi escalado como cabeça de área, ele sempre jogou de ponta. Depois que ele foi ver a real posição, e o Pedro Rocha foi escalado, jogou até umas partidas boas, até se machucar jogando na posição dele de ponta. Então eu entendia tudo isso, metodologia diferente, tudo mais, mas o que a gente viu na quinta-feira não tem justificativa, não tem explicação, não tem defesa. Não tem defesa. Se não fizer um jogo não só ganhar, mas convincente, que peça para esse ele tem, porque o Flamengo é cantado a verso e próximo de todo mundo, e eu concordo que é o melhor elenco da América do Sul, até das Américas. O time já estava pronto, né? O time para ele montar, o time já estava pronto, com peças de reposição melhores do que no último ano. Desculpa a gatinha aqui da minha filha, do que no último ano. Então eu acho que não tenho certeza que o time já era para estar jogando
no estágio mais avançado, pelo menos competitivo, porque eu particularmente não gosto dos trabalhos do Abel. Eu acho que ele é um técnico burocrático e muito retranqueiro, não é meu perfil de técnico o Abel, mas uma coisa tem que ser dita, com ele em campo, o Flamengo ele pelo menos competia. Ele perdia, mas os jogadores estavam em campo brigando. Visto aquela vitória do ano passado no Brasileiro, quando o Atlético Paranaense, a gente virou o jogo dos últimos minutos no Maracanã, até com o gol do Rodrigo Caio, já nos acréscimos. Então, com todos os defeitos do Abel, mas pelo menos os jogadores se doavam, eram competitivos. Hoje, com o Domi, isso não aconteceu nos 2 jogos. Não sei o que está acontecendo. Não sei se os jogadores querem realmente derrubar o técnico. Isso não existe. Existe sim. Os jogadores não falam isso por motivos éticos ou algo parecido, mas nos bastidores eles falam realmente. Poucos jogadores comentam que já fizeram isso, alguns sim, que realmente eles fazem para poder detonar o técnico. Eu acho uma atitude feia, desnecessária, porque mancha a imagem. Tudo que foi feito no ano passado, aquele segundo semestre maravilhoso, início do ano, ganhando 2 títulos, depois da volta da quarentena, né? Tudo isso daí acaba sendo posto de lado, visto a atuação. E eu, se fosse jogador, não queria manchar a minha imagem, a minha história no Flamengo dessa maneira. Eu preferia mostrar que o cara está errado, o técnico, dentro de campo. Mas isso daí, infelizmente, não cabe a nós, né? Quem tá lá que tem que decidir isso daí. Bem, galera, vamos lá. A delegação do Flamengo está lá em Quito. Está completa, né? O Landim está lá, outros está lá, o BAP, está lá o Bruno Spinel. Então, até para falta de sorte do Domi, né? Toda a cúpula do futebol do Flamengo está lá em Quito. Ontem teve uma reunião, muitos deles pedindo a cabeça do Domi. O Marcos Braz batendo de frente, que não quer que o Domi saia, até falou que se ele sair, ele sai junto. Eu acho que não tem que morrer abraçado. O Marcos Braz já provou por A mais B que ele entende de futebol, visto que ano passado todo mundo que ele contratou no final foi titular do Flamengo campeão. Esse ano de novo, ele acertou as contratações. Me diz um jogador que ele contratou esse ano que não deveria contratar, né? O Léo Pereira e o Gustavo Henrique são os mais criticados, mas nos times que eles estavam, eles eram titulares, eram super elogiados, até com possibilidade de jogar no exterior. O Flamengo foi lá, se antecipou e contratou os 2. Mas ninguém é 100%, né, cara? Ninguém é 100%. Então eu acho que o Marcos Braz, ele tem que dar para se torcer também, a questão de humildade, ver que ele errou. Eu errei, tentei. Tentar não é para mim, não é nada demais. Tem que tentar sim, diferente. Até porque eu não vejo no Brasil hoje técnico que possa fazer no Flamengo um trabalho bacana. Nem digo fazer igual o Jesus, que eu sei que igual o Jesus não vai rolar, porque ele é um cara realmente um ponto fora da curva para os padrões brasileiros. Lá fora não. Lá fora ele ainda está ainda um ou 2 prateleiras abaixo. Mas para o Brasil ele é um técnico ainda fora da curva. Então eu entendo que nenhum técnico que viesse, ele brasileiro ou estrangeiro, ia fazer o que o Jesus fez no Flamengo. Mas o Domi, infelizmente, está provando a cada dia que não dá. Não dá, ele não criou a empatia com o elenco não joga por ele. A gente sabe que o jogador de futebol, quando ele gosta do técnico, ele tem aquela empatia, tem aquela sinergia, ele se doa mais em campo, ele cumpre aquilo que o técnico pede, ele acredita no que o técnico fala, e eu acho que isso hoje não está acontecendo com o Flamengo. Então, no meu entendimento, eu acho que a gente tem que partir para um outro técnico. Vamos contratar quem? Não sei. Eu não vejo nenhum técnico brasileiro hoje que tenha a capacidade de fazer o Flamengo jogar um futebol minimamente convincente. Até porque, pelo elenco que nós temos, se o técnico não fizer muita invenção, não fizer muita inovação, a gente consegue rapidamente voltar aos trilhos. O único nome que me vem à cabeça, que eu acho que poderia fazer um trabalho bacana, eu até quero que vocês comentem aí aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião,
eu acho que seria o Rogério Ceni. Pô, Lobão, o Rogério Ceni tá tendo um time grande e não sei o que, concordo, tudo isso daí. Mas pelo que ele faz no Fortaleza, pelo que ele fala nas entrevistas, pelo que ele faz no jogo, eu acho que ele seria hoje o técnico mais próximo de fazer um trabalho de qualidade e esse elenco correr. O único senão que eu faço, melhor, 2 senões que eu faço para ele, né? 2 senão, desculpa, que eu faço com o Rogério Ceni. Um é a experiência, que ele não tem lastro ainda como treinador. E o segundo é a sua própria personalidade. Ele nunca foi um cara fácil, desde a época de jogador. Tanto é que tem jogadores que não gostam do Rogério Ceni. Alguns foram companheiros dele, não gostam, adversários também. E eu não sei como é que ele vai fazer para poder lidar com esse vestiário do Flamengo cheio de jogadores de prestígio, de fama e de nome. Então esse trato nos bastidores do clube, nos treinamentos, né, no vestiário, que o Jesus, apesar de ser um cara super, hiper espalhafatoso no campo, que ele reclama, gesticula, que ele chama, que ele dá bronca mesmo assim os jogadores o adoravam. Eu não sei como é que o Rogério Ceni vai fazer com isso. Realmente é uma coisa que me preocupa, mas eu acho que em termos de trabalho, de proposta de jogo, eu acho que ele hoje seria o ideal, e eu tenho convicção que se fosse Fortaleza e oferecesse o Flamengo para ele, ele viria. Ele viria. Porque no Cruzeiro ele foi, mas o Cruzeiro é um time bagunçado, totalmente desestruturado, com os dirigentes fazendo o que fizeram no clube, jogadores mandando no vestiário, lá ele já chegou demitido. Aqui eu acho que se ele conseguir lidar com o vestiário, com o jogador, ele consegue fazer um bom trabalho. Outra coisa, o prefeito Crivella, aqui do Rio de Janeiro, está tentando voltar com o futebol a partir do dia 4 de outubro, né? Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético com TH, está tentando voltar, né? Com 30% da capacidade do Maracanã, seriam 20 mil pessoas. Parece que já se reuniu com a FERJ, né? Com os clubes também. E aí agora vão mandar um ofício para a CBF, marcar reuniões para poder confirmar isso daí. E hoje o seu Andrei Sanches, lá do Corinthians, presidente, que não tem moral nenhuma para falar de nada, um cara que não tem nenhuma moral para falar de nada, veio falar que se o futebol voltar no Rio com o público, que o Corinthians não vai entrar em campo. Ora, se a CBF autorizar e você não entrar em campo, é WO, meu filho. É WO. O que a gente pode fazer se aqui no Rio a situação está mais adiantada que em outros estados? Paciência, meu velho. Paciência. A pandemia ela não é igual em todas as regiões. Muda de uma para outra. Uma está indo com os casos altos, outra está estabilizado, outra está em queda. E a gente não pode deixar de fazer o trabalho de forma diferente, estágio diferente. Agora, se tiver público lá no Rio, os 4 do Rio e não tiver nos outros, eu não vou entrar em campo. Meu filho, não entra e perde os pontos. Agora, eu particularmente acho difícil da CBF liberar com esse esperneio todo do Sanches e dos outros também que vão vir fazer isso, porque o presidente da CBF hoje, o Caboclo, ele é de São Paulo. Inclusive ele é torcedor do São Paulo Futebol Clube, né? Então ele não vai querer ser contra os times do estado da onde ele vem. Se ele autorizar, vai nos surpreender. Eu acho que deveria autorizar, visto que se a Secretaria de Saúde daqui do Rio, as autoridades sanitárias liberarem isso, o protocolo estiver adequado e for liberado, acho que tem que deixar correr. Isso é questão de saúde, que determina se pode ter ou não o jogo acontecendo com o público, são as autoridades de saúde e sanitárias do estado, não são os dirigentes de futebol. Mas sabe como é que funciona aqui no Brasil, né, galera? Então, galera, também essa semana não joga no Brasileiro, continua no Equador, terça-feira tem jogo contra o Barcelona. Vamos só agora ver, né, os outros times jogarem, ver o que vai acontecer na tabela e esperar o jogo de terça-feira e torcer e rezar para que o Dome seja iluminado e que faça as coisas certas, que os jogadores, pelo menos, o mínimo que a gente espera deles é que entrem em campo na próxima terça-feira com mais atitude e menos displicência. Porque isso que
teve na terça-feira e no domingo não é o clube de regatas do Flamengo. Não é isso que representa a nossa nação rubro-negra. Tá bom, pessoal? A vocês aí um excelente sábado, um bom final de semana e uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.